Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está pela primeira vez no canal, né? Davi o Recife. Se inscreve no canal aí, por gentileza. Deixa o teu like. Ative o sininho das notificações para quando eu colocar vídeos novos para vocês, aparecer para vocês, tá bom? Um beijo na vida de cada um aí, tá certo? Todos meus inscritos aí, aqueles que acompanham o canal Davi o Recife. Eu sou YouTube daqui do Recife. Faço vídeos variados na rua, nas comunidades, nas praias, em casa também, de informações para vocês, tá certo? Nesse dia, né, vamos descobrir, você que gosta de cortar cabelo aí, inclusive meu cabelo está até pequeno, né? Eu cortei ele sozinho, pessoal. Não paga ninguém não, olho pelo espelho e vou cortando, né? Do meu jeitinho, né? Tá certo? Assim. Mas eu tenho duas máquinas aí de cortar cabelo, certo? Eu tenho duas maquinazinhas, né? Então, assim, vamos descobrir, vamos ver como foi, quem foi e como foi feita a máquina e para que serve a máquina de cortar cabelo, né? Vamos ver o que acontece, tá certo? Vamos saber essas informações aí que você acha que nem sabia. Você pode ter uma máquina de corte de cabelo, você que é barbeiro aí, você que está me vendo agora aí, mas você não sabe né, os profundos através de uma máquina de corte de cabelo. Vamos ver? Bora lá? Vamos lá. A máquina de corte de cabelo elétrica surgiu no final do século XIX, certo? Século XIX. E o início do século XX. Mas não há um único inventor universalmente conhecido, né? Certo? Vamos ver. Um dos primeiros modelos foi desenvolvido pelo Sérvio Nicola. A primeira máquina foi inventada pelo homem, que o nome dele é Sérvio Nicola. Bizumik. É um nome, né, estrangeiro, né? Que criou uma máquina manual de corte de cabelo por volta de 1850. Essa máquina aqui, tu saiba que tu ia cortar teu cabelo, que tu ia cortar teu cabelo. Eu ia cortar muito meu cabelo na barbearia. Então as máquinas que o barbeiro pegava assim, que apanhava na mão, fazia tec, tec. Pronto, foi ele que inventou, tá certo? Que doía muito. Quando ele cortava meu cabelo, eu ficava, ai meu Deus, vai tá puxando, né? Então a primeira máquina manual de corte de cabelo foi esse, manual, né? Ela era acionada com a mão, né? Como eu falei para vocês, né? E facilitava bastante o trabalho dos barbeiros, né? Tem barbeiro que usa isso até hoje por aí, viu, pessoal? Uma relíquia, né? Mais tarde surgiram as máquinas elétricas, que foram aprimoradas por vários inventores, né? Aí já não foi um, né? E empresas, né? Tornando-se cada vez mais rápidas, seguras e práticas, né? Né? Tá certo? Então, é isso, né? Bora ver. A história da máquina de cortar cabelo, né? Vamos ver. A história da máquina de cortar cabelo. E a gente vai ver os detalhes agora. A história da máquina de cortar cabelo começou no século XIX, quando os barbeiros procuravam uma maneira mais rápida de cortar os cabelos, né? Antes disso, o corte era feito principalmente com a tesoura, né? Imagina você cortar 50 cabelos todos na tesoura, vai demorar muito. Já a paciência dos outros, né, naquela época, né? E o barbeiro se lascava todinho, né? Mas graças a Deus que foi inventado essas máquinas, né? Com tesoura, né, antigamente, né? Navalhas e outros instrumentos manuais, né? Por volta de 1850, o Sérvio Nicola Bizumik desenvolveu uma máquina manual de corte de cabelo, né? Ela funcionava por meio de uma alavanca que movimentava a lâmina, né? Certo? Permitindo cortar o cabelo de maneira mais rápida e uniforme, né? O inventor se tornou bastante útil para o barbeiro, né? O invento, aliás, para os barbeiros, né? A chegada das máquinas elétricas. No fim do século XIX e no começo do século XX, a
eletricidade começou a transformar vários equipamentos. Inventores passaram a experimentar mecanismos elétricos para movimentar lâminas automáticas, né? Automaticamente. Pessoal, você entender. A máquina de corte de cabelo manual é uma máquina antiga. Tem gente que até tem barbeiro aí, guarda de lembrança, ou tem gente que corta também. Compra, vende ela ainda. É um pouco raro, mas vende. Botava na mão assim, ó. Fazia tec, tec, tec. Quando você apertava a alavanca, tipo um alicate. Aí a lâmina da fita tinha uma mola que ia cortando, ia pressionando, né? Aí ia cortando devagarzinho, mas puxava muito o cabelo, né? Que aguentava. Então, depois, essa máquina que você tem aí, que você chega no barbeiro e corta agora, que liga o botão, faz, aqui já foi no motor, né? É um motorzinho, né? Tá certo? Já ficou mais moderna, né? Tá certo, pessoal? Já ficou mais moderna, né? Então é isso, né? Já ficou mais moderna, já facilitou o trabalho, né? Em 1919, o americano Léo J. Né? Val, Val, Léo J. Val é um nome em inglês, né? Desenvolveu uma das primeiras máquinas de corte de cabelo, né? Elétrica e prática, né? O motor elétrico movimentava as lâminas rapidamente, permitindo cortar o cabelo com muito menos esforço, né? Tá certo? Muito menos esforço, né? A evolução durante o século XX, né? Com o passar das décadas, as máquinas ficaram menores, mais leves e mais potentes, né? Surgiram diferentes tipos de lâminas e acessórios para controlar o comprimento do corte. Um exemplo, você usa uma máquina de corte de cabelo de hoje, na modernidade de hoje, que é elétrica, você liga ela, né? Você tem uma aí. Vocês que não conhecem, quando vocês vão cortar cabelo aí no barbeiro aí, você não é um exemplo. Vai cortar aqui embaixo, na máquina em cima, um exemplo. Aí chega uma pessoa e fala assim, eu quero cortar no peito 1 embaixo, aí o barbeiro chega lá, pega o peito que é de plástico, encaixa na máquina e bota no peito 1, que é um nível, né? Quer no pente 2, aí bota outro, né? Quer no pente 3 alta, aí bota o pente 3 normal e aumenta a alavancazinha assim, né? 1,5, 2,5, 3,5. Você é quem sabe, você não é o normal, no 3, né? Você é quem sabe. Então, como é mais moderno, pessoal, muito mais moderno, né? E você sai com um corte bonito, né? Eu mesmo corto cabelo assim, né? Tapeio assim, corto alguns cabelos, eu digo isso porque eu sei, por experiência. As baterias começaram a utilizar as máquinas elétricas para fazer cortes mais rápidos, especialmente nas laterais e na parte de trás da cabeça, né? Depois, depois apareceram as máquinas com pentes guias que permitiam escolher diferentes comprimentos de cabelo sem precisar trocar a lâmina, que é os pentes, né? Bota um pente de plástico e você vai guiando ele ali, CA1, CA2, CA3, né? Então, muito bom, pessoal. Eu tenho duas máquinas de corte de cabelo, eu corto meu cabelo sozinho, mas assim, é muito rápido, é muito bom, né? E facilita quando eu vou cortar cabelo de algumas pessoas, né? Pessoas minhas conhecidas, facilita, né? Eu cortar, né? Deixa que eu termine, né? Máquina sem fio. Bora ver a modernidade agora. Né? Outras grandes mudanças aconteceram quando foram desenvolvidas máquinas que funcionavam com baterias, né? Carregáveis. Isso eliminou a necessidade de manter o aparelho ligado à tomada durante todo o corte, né? As máquinas modernas de hoje, né? Atualmente existem máquinas para uso profissional e doméstico, né? Muitas possuem bateria recarregável. É máquina de corte de cabelo que você tem aí, se você quiser comprar, que quando descarrega você bota e carrega ela, né? Leva para qualquer lugar.
motores mais rápidos e silenciosos, lâminas ajustáveis, né? Pente de vários tamanhos, modelos resistentes à água, né? A opção de funcionar com fio ou sem fio, né? Alguns modelos modernos também utilizam motores digitais e sistemas eletrônicos para manter a velocidade das lâminas, mesmo quando encontrar os cabelos mais grossos, né? Tá vendo, pessoal? Assim também é uma ferramenta que começou como uma máquina manual, simples no século XX, evoluiu para os aparelhos elétricos e sem fio, de alta tecnologia, usado atualmente por barbeiros, cabeleireiros e pessoas em casa, está vendo? Então, assim, graças a Deus, né, pessoal, que essa máquina de cabelo inventou. Eu mesmo cortava meu cabelo, quando eu cortava meu cabelo, eu ficava com medo, porque na época era manual, fazia tec, 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 tudo te lembra, tudo te lembra. Ficava chorando, né, no barbeiro, né? E o barbeiro vai, não sei o que lá, até para mandar em tubos, mandando na conversa, né, e ganhar dinheiro. Só que eu estava na máquina 1, zero só, na época, aí pronto. Sofia só. Evolução foi, a evolução foi basicamente boa, né? Tesoura e navalha, máquina manual, máquina elétrica, máquina sem fio. Olha o que está hoje em dia. Máquina moderna com motores e tecnologias avançadas, tá vendo, pessoal? Com o avanço da tecnologia, a máquina de corte de cabelo passou a fazer parte não apenas das barbearias, mas também das casas, né? Muitas pessoas começaram a comprar máquinas para cortar o cabelo, o próprio cabelo ou o cabelo de familiares, né? Durante o século XX, diferentes fabricantes começaram a produzir máquinas cada vez mais eficientes. Os aparelhos ganharam lâminas removíveis, regulagem de altura e vários pentes, né? Permitindo fazer cortes curtos, degradês de diferentes estilos, né? Na década de 1970 a 1980, as máquinas ficaram mais populares entre os profissionais. Os barbeiros passaram a utilizá-las para criar cortes mais precisos, principalmente nas lâminas laterais e na nuca, né? Depois, as máquinas recarregáveis, né, se tornaram uma grande novidade, né, com uma bateria interna. Eu tenho uma aí. Quando descarrega, bota para carregar. O barbeiro podia trabalhar sem ficar preso em um fio, né? As máquinas atuais. Hoje existem máquinas muito sofisticadas, né? Algumas possuem tela digital, indicador de bateria, diferentes velocidades e motores potentes, né? Há também aparelhos específicos para cabelo, barba e acabamento, né? É um acabamento, pessoal, para passar no acabamento. É uma maquinazinha que vende fininha, que vende na Shopee, sabe qual é? Que tem um negócio bem pequenininho. Você liga ela e faz cantinho todo, para sem passar nem a gilete, nem o barbeador atrás, certo? Eu vou até comprar uma para mim depois. Os modelos profissionais são projetados para funcionar durante muitas horas e possuir lâminas que podem ser trocadas ou ajustadas, né? A máquina de corte de cabelo, portanto, percorreu um longo caminho. Começou com uma ferramenta, começou com uma ferramenta manual, passou pela eletricidade e chegou os atuais aparelhos recarregáveis, potentes de tecnologia, né? Essa evolução ainda continua, com novas máquinas sendo desenvolvidas para oferecer mais precisão, conforto
e velocidade e segurança, né? Tá certo? Tudo isso, pessoal, tá certo? Vamos continuar descobrindo, né, pessoal? Especificações, né? Vamos lá. Outra parte importante da evolução foi a criação de máquinas específicas para diferentes tipos de corte, né? Com o tempo, os fabricantes desenvolveram aparelhos capazes de cortar cabelos finos, grossos, lisos, cacheados e crespos. Veja como está o desenvolvimento, tá vendo? As lâminas também melhoraram bastante. Antigamente elas precisavam de cuidados frequentes para continuar afiadas. Atualmente existem lâminas feitas de materiais resistentes como aço inoxidável e cerâmica, que proporciona cortes mais precisos, né? Os pentes de alturas também revolucionaram o trabalho dos barbeiros. Com eles, é possível escolher exatamente quando o cabelo será retirado, facilitando cortes como o degradê e o fade, né? Hoje, a máquina de corte de cabelo é uma das principais ferramentas de uma barbearia, né? Ela permite fazer desde um corte simples até trabalhos muito detalhados, né? Você com uma máquina de corte de cabelo, você passa a máquina 1, pente 0, né? A máquina 0, pente 2, tudo você mesmo faz em casa no espelho. Já no barbeiro, os pentes são. Na barbearia, os pentes, quando você pede o pente, é para dar esse corte degradê, fade e outros cortes que detalham, né? O risco, né? O desenho, tá certo? No futuro, podemos esperar máquinas ainda mais silenciosas, leves, potentes e inteligentes, com baterias de maior duração e tecnologia, né? Que facilitem ainda mais o trabalho dos barbeiros, né? Tá certo? Então, graças a Deus, pessoal, assim, pelo inventor dessa máquina, né? Logo no começo do vídeo foi o manual, né? O manual fazia tec, 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 é que nem um alicate de alumínio assim, ou de alumínio, né? E na lâmina tinha que, quando você pressionava, aí as lâminas aqui fazia assim, ó. Aí ia cortando. Quem é das antigas sabe, dos anos 80 aí, né? 70 sabe, né? Os barbeiros usavam muito. E trabalhavam muito com as mãos, que fazia calo. E um barbeiro que eu conhecia, que eu cortava o cabelo dele lá em casa, que os calos dele, da mão dele, meu pai ficava junto e perguntava, né? Assim, muitas vezes quando ele cortava o cabelo, seu Jonata é o nome do barbeiro, né? Só tem ele lá na rua, ganhava, viu? Aí, para perguntar, porque a sua mão tá toda cheia de calo, aí ele mostrava, por causa disso aqui, Alan, pegava a máquina, fazia uma, sacando da pedra, que faltava um pouquinho de força. O barbeiro mostrava meu pai, eu ficava olhando, ficava olhando. Então era a força que fazia, né? Foi modernizando, hoje em dia os barbeiros só é ligar até sem fio, não sei corta. Então, graças a Deus, foi muito bom a invenção da máquina de corte de cabelo, né? Para facilitar o corte de cabelo, quando a gente vai, você vai em barbeiro e corta cabelo, isso que corta, né? Faz o desenho que vocês querem aí, por causa do quê? Do simples invenção que o homem fez, foi evoluindo e hoje em dia está mais fácil, né? De cortar o cabelo, né? É os penta que corta o cabelo. Você liga a máquina e ele lá corta. Então, parabéns para o inventor aí. Depois, vários inventores também foi remodelando, fazendo detalhe, design, tudo. E hoje em dia chegou e a tendência é melhorar, né? Hoje as máquinas não estão boas. Daqui a 50 anos, se a gente tiver aqui ainda, não sei, se eu não tiver, eu não posso pegar esse tempo, né, nem você aí, ou se você é novinho e está vendo esse vídeo aí, ou daqui a 20, 10, 15 anos, a gente vê ainda pela terra aqui passeando ainda, né? A gente vai ver as máquinas mais modernas, melhor ainda, né? O uso, tá certo? Que Deus abençoe vocês, pessoal. Peço a vocês que me compreendam, certo? Me compreendam e se inscrevam no canal, por gentileza, porque esse tempo que eu estou aqui dedicando para vocês aqui é um tempo muito importante, né? Poderia ter fazer outra coisa, sair, fazer alguma coisa, mas eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês, para passar para vocês. Que Deus abençoe vocês, ajude a cada um a vida de vocês e continue se inscrevendo no canal, espalhando meu canal para todos os lugares aí, né? Amigo, amiga, vizinho, avô, avó, né? Tio, né? E se inscrevendo no canal, tá bom?
para que eu venha, para que você venha incentivar, se inscrevendo, fazer mais vídeo e passando para vocês, tá certo? Os conhecimentos, tá bem? Tá certo? Então, hoje foi o conhecimento sobre como foi criada a máquina de corte de cabelo, o que ela serve para fazer, tá bom, pessoal? Em detalhe, tá bom? Que Deus abençoe você, ajude a vida de você, de cada um, tá bom? Um beijo na vida de cada um de vocês. Fui, pessoal. Valeu. Tchau.